Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fofoca Geopolítica. Na verdade, não sei. Pelo tema de hoje, algumas pessoas estão falando que é uma fofoca apocalíptica. Será? Será que o tema é tão quente e bombástico assim? Vamos falar de tecnologias e armas nucleares pelo mundo. E eu, obviamente, não vim sozinho. Esse tema pediu, e eu estou tão feliz com essa participação. Quero começar logo chamando ele. Você me conhece? Eu sou o Hans, sou professor de Geografia Atualidades aqui do Descomplique, e hoje eu tenho uma figuraça do meu lado. Vai enriquecer demais nosso papo. Neneco! Oi, Neneco! Fala, Hans, como é que você tá? Tá tudo bem? Melhor agora, querido. Maravilhoso. Eu tô super feliz de estar aqui participando desse momento. E fofoca, bom, para falar de fofoca é só me chamar que tá tudo certo. Ainda por cima, uma fofoca bombástica. Quente desse jeito, imperdível. Não tem como. Mas eu sabia que o poder da fofoca, ele rompe barreiras. Óbvio. Rompe barreira de disciplina. E, Neneco, eu tenho um monte de dúvida. Óbvio, eu sou de geografia, a gente está falando aqui de tecnologia nuclear, e tem uma parte ali, cara, que eu não consigo conceber como é que 1 quilo da parada causa uma destruição tão grande. Quando a gente fala em tecnologia nuclear, qualquer coisa assim, muita gente treme no mundo, né? Uhum. Falou nuclear, uma galera treme, uma galera fica meio, caraca, isso aqui é nuclear, as pessoas acham que o risco é iminente. Eu quero começar a te perguntar de forma até suave, o que é ser nuclear? Porque eu sinto que muita gente tem medo, mas se cai essa pergunta, Neneco, defina o que é uma tecnologia nuclear, uma arma nuclear, qualquer coisa nuclear. Eu sinto que muita gente já travaria aí. Do que a gente está falando, Neneco, na prática? A gente acaba associando esse termo nuclear a algo ruim, a algo que faz a gente tremer, ficar nervoso, etc. Eu acho que até por uma questão histórica. Inicialmente, acho que os primeiros usos que o homem fez da tecnologia nuclear foi voltada para fins bélicos, voltada para a guerra. A gente associa logo a explosão das bombas atômicas aí de Hiroshima, Nagasaki, lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas de lá para cá, muita coisa já mudou, né? Muitos usos produtivos da tecnologia nuclear, muitos avanços que, inclusive, contribuíram para aumentar a qualidade de vida do ser humano, para melhorar até questões de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse ranço histórico, ele fica, né? Essa coisa do primeiro uso. Bom, quanto à sua pergunta em relação ao uso do nome nuclear, o que é ser nuclear? Em química, a gente está muito acostumado a trabalhar com as reações, com as transformações, do ponto de vista de fora do núcleo, do elétron. O elétron que vai ali refazer suas ligações entre átomos e provocar ali transformações, gerando novas substâncias. Quando a gente entra no mundo nuclear, a gente vai falar de reações que envolvem um espaço. Se a gente já pensa que o átomo é algo muito pequeno, algo que um microscópio excelente já tem dificuldade de visualizar, imagina um núcleo que é um pedaço minúsculo ou menos que microscópico de um átomo. Ou seja, a gente está se referindo a algo muito pequeno, porém, algo muito pequeno com muita carga igual concentrada, carga positiva. A carga positiva está concentrada no núcleo. E aí, a gente sabe lá da física, né, que quando a gente tem muita carga junta de mesma natureza, a tendência é repulsão. Então, a energia dentro desse núcleo é absurda. Naturalmente, quando a gente vai manipular essa energia, coisas magníficas podem acontecer, e tão magníficas quanto catastróficas. Então, calma aí. Acho que eu estou entendendo bem de verdade agora. Você está falando dessa questão das cargas serem positivas, então ali no núcleo a gente vai ter ali os prótons, os nêutrons, certo? Certo. Eles estão ali dentro. Isso. E como eles têm essa carga, né, no campo positivo, eles estão o tempo todo, na verdade, de certa forma, tentando liberar. Exato. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Os nêutrons até têm um papel de estabilizar essa repulsão. Então, o átomo não seria capaz de existir se a gente só tivesse prótons dentro de um núcleo. Afinal de contas, cargas positivas muito próximas num espaço muito pequeno não ia rolar. Ia dar ruim, ia ter repulsão. Então, os nêutrons, eles meio que se posicionam ali entre os prótons dentro de um núcleo
para dar uma estabilizada, mas a repulsão está presente. A gente tem que entender que mexer com o núcleo, alterar essa estabilidade natural do núcleo, é algo que pode trazer muitos benefícios, mas que também pode ser perigoso. Então, visualmente falando, quando a gente pega, tipo, 2 ímãs e a gente bota os lados positivos, a gente sente aquela repulsão. Óbvio que eu estou falando num nível ridiculamente menor. Sim. Mas para ficar visual para as pessoas, talvez seja algo parecido, só que confinado dentro de um núcleo minúsculo que está o tempo todo se repelindo, de alguma forma, guardando essa energia que está ali dentro, concentradíssima. Exatamente. Claro, quando a gente fala de 2 ímãs, a gente está falando de atração-repulsão na ordem magnética. E aqui a gente está falando de atração-repulsão, nesse caso do núcleo, elétrica. Mas eu acho que dá para fazer essa analogia. Dá visualizar. Sim. Exatamente. Então você imagina a ordem de grandeza, só para você ter uma ideia. Se a gente fizer uma associação se a gente disser que um átomo seria da ordem de grandeza do Maracanã, no estádio. Beleza. O núcleo do átomo teria a ordem de grandeza de uma bola no centro do Maracanã. Se o átomo ocupa o espaço do Maracanã, o núcleo seria a bola no centro do Maracanã. Você imagina a diferença de grandeza. O núcleo é algo extremamente pequeno. Extremamente pequeno. E, às vezes, contém muitas cargas positivas ali dentro. Então, a tendência é que quanto mais cargas positivas eu tiver dentro do núcleo, maior a repulsão, maior essa tensão ali dentro. Então, a chance de dar ruim vai aumentando também. Neneco, assim, já valeu. Ok. Gente, se você já está emocionado, já entendeu de um jeito que nunca tinha entendido, você deve estar com uma sensação agora um pouco estranha, isso é vontade de dar curtida no vídeo. Entendeu? Isso resolve rápido. Dá uma curtida, segue. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, pode curtir também, a gente gosta, tá? Porque assim, eu já entendi pra caraca, se acabasse aqui já teria valido a pena pra caramba, né, Neco? De verdade, tá? Só que agora eu tenho uma pergunta pra você. Manda. Tudo que você falou faz muito sentido e eu consigo imaginar cientistas debatendo isso porque está em cima de um campo de ciência que a gente conhece. Quando você falou assim, cara, cargas positivas, a gente já conhece isso. Agora, né, uma coisa é eu entender esse princípio. Outra coisa é eu olhar para um átomo que eu já não consigo olhar e imaginar que tem um pontinho dentro daquele átomo que se eu consigo gerar um desequilíbrio ali dentro, eu gero uma energia bizarra que vai ser capaz de provocar tudo que a gente falou aqui, que inclusive é o potencial literalmente de uma bomba nuclear. Sim, sim. Neneco, pelo amor de Deus, como é que eu começo a pensar? Como é que eu começo assim? Cara, como é que eu vou interferir? Esse exemplo que você deu, cara, um estádio do tamanho do Maracanã, o núcleo é uma bola no meio do campo. E como tem ali o círculo do campo, eu consigo visualizar isso em proporção. Sim. Neneco, como é que eu consigo, a nível atômico, chegar ali, bicho? Cara, como é que eu olho para aquilo e falo assim, irmão, vou gerar um desequilíbrio lá dentro? Exato. Isso é doido, cara. Exato. Bom, com o avanço dos modelos, né, dos modelos de átomo, porque esse conceito de átomo, obviamente, é um conceito que vai evoluindo historicamente, mas, ao mesmo tempo, é um conceito em que a gente está tateando. Ninguém, assim, hoje a gente já tem super microscópios que conseguem visualizar pequenos grupamentos de átomos. Mas um átomo, individualmente, um átomo, os microscópios ainda não chegaram nessa precisão, nesse nível. Então, bom, eu sempre costumo dizer, né, quando eu falo de como é que a gente vai pensar o átomo, como é que o homem foi pensando o átomo, ou como seria a cara desse átomo historicamente? Bom, a gente tem que fazer experimentos, a gente tem que fazer experiências. É mais ou menos como se eu te desse uma caixa de sapato e eu colocasse um objeto dentro dessa caixa e dissesse para você assim, Hansen, eu quero que você pode fazer o que você quiser com essa caixa, pode balançar, jogar no chão, faz o que você quiser, só não abre essa caixa, me diz o que tem dentro. E aí, bom, você pode fazer testes. Você vai chacoalhar para saber se aquele objeto, o barulho que ele faz ali dentro da caixa, você pode ver se ele rola, ou se ele desliza, ou se ele tem atrito, para te ajudar a descobrir o material. Você joga no chão para saber se ele é leve ou pesado, só de pegar na mão, né? Você já tem uma noção. E pode ser até que você acerte o que tem dentro da caixa, fazendo esses pequenos testes. Vamos supor que eu tenha colocado dentro da caixa uma caneta. Tudo bem, você ali fazendo pequenos testes pode dizer para mim, Neneco, é uma caneta o que tem aqui. Aí eu vou dizer para você, perfeito, Hansen, é uma caneta. Mas me diz um pouquinho mais, é uma caneta
esferográfica ou de escrita fina? É uma caneta que tem tinta azul, vermelha, preta? Você concorda que eu vou melhorando as perguntas, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai melhorando as perguntas e vai tendo tecnologia suficiente para ir respondendo essas perguntas. E aí a gente vai desenvolvendo conceitos cada vez mais elaborados sobre essa estrutura do átomo. Hoje, a gente tem, por exemplo, tecnologia para algo que vocês, né, já devem ter ouvido falar, uma máquina chamada acelerador de partículas. O que um acelerador de partículas faz? Bom, o nome é um pouco autoexplicativo, né? Um acelerador de partículas faz partículas serem aceleradas. O que não está no nome é que essa aceleração coloca essas partículas numa velocidade próxima à da luz. Então, se eu tenho uma partícula acelerada numa velocidade perto da velocidade da luz, se chocando com algum material, esse choque é tão forte, é tão poderoso, que ele pode desestabilizar o núcleo de um átomo. E pode, assim, fazer com que esse núcleo se desintegre, pode fazer com que esse núcleo se transforme de alguma maneira. Eu posso provocar situações nucleares, dada a magnitude dessa energia transferida com choque. Ailton, nosso grande assistente aí, acho que todo mundo deve estar amando. E eu acabei de pensar, a educação precisava do formato fofoca, sabia? Que muita gente, se tivesse aprendido exatas nesse tom, né? Que eu tô falando muito sério contigo, cara. Claro. Tô falando muito sério. Cara, é extremamente interessante e lúdico. Caraca, eu tô entendendo claramente. E aí eu já vou evoluir a pergunta, tá? Porque eu não tô de bobeira, não. Vamos lá, claro. Daí vem o princípio da fissão nuclear, talvez. Se eu for capaz de partir esse núcleo, teoricamente, imageticamente, eu estou vendo aquela energia que estava presa sendo liberada. É daí que vem o começo? Perfeito. É isso, Hansen. Fissão nuclear é um nome que a gente dá para um tipo de transformação que o núcleo pode sofrer. O núcleo pode se transformar de diversas maneiras. Pode ser, por exemplo, uma transformação natural. Eu costumo dizer que a gente aí está falando de elementos que nascem com o núcleo instável. Nascem com um núcleo que já não está muito legal ali. Então, eles, por conta própria, tendem a se transformar. E aí não vai ser uma fissão. Agora, quando eu trato de fissão nuclear, a palavra fissão significa quebra, ruptura, rompimento. Então, eu estou forçando a barra de um núcleo, geralmente com um choque, né? Esse choque de alguma partícula em relação a esse núcleo desestabiliza o núcleo. E ao se desestabilizar, ele rompe. Ele rompe em dois outros núcleos diferentes. Com esse rompimento, é uma maneira, de certa forma, da gente liberar parte dessa energia que está acumulada nesse núcleo. Então, a fissão nuclear é um método que a gente usa aí por excelência, inclusive na bomba. E aí eu acabei de pensar uma coisa, olha só. Ailton, acho que eu estou muito de exatas hoje, Ailton. Não estou brincando, não. Olha só, vê se faz sentido. Beleza, eu separei, fiz a fissão, isso libera energia. Posso falar isso? Sim. Essa fissão libera energia. Pode. Essa energia é suficiente para causar outros desequilíbrios nesses novos núcleos, a ponto deles também quebrarem? Exato. Eu vou dizer para você o seguinte, que a reação de fissão, né, a reação que normalmente nós usamos urânio ou plutônio, que são dois elementos que a gente chama de fissionáveis, dois elementos que sofrem fissão com facilidade. E eu vou dizer mais para você, Hansen. A fissão nuclear é meio como uma boa fofoca. Boa fofoca, uma fofoca boa. Vocês sabem, uma fofoca boa é aquela que se espalha rapidamente. Concordam comigo? Calma aí, eu acho que esse é o momento que você tem que fazer esse print e compartilhar esse episódio. Neneco, faz uma cara de sedução. Isso, esse é o momento. Continua essa analogia que eu tô gostando muito, vai. Uma boa fofoca se espalha rapidamente. Sem dúvida. E na fissão nuclear é isso que vai acontecer, sabe por quê? A gente tem, que é uma raridade em química, isso acontece principalmente nos processos nucleares, o que nós chamamos de reação em cadeia. E o que é uma reação em cadeia? Por exemplo, no caso do urânio, que é um elemento muito utilizado para sofrer fissão.
Um nêutron, lembra daquela ideia de um nêutron acelerado numa velocidade absurdamente grande, se choca com o núcleo do urânio. Como essa velocidade de choque é muito intensa, é muito grande, o choque faz com que esse núcleo do urânio se parta em dois, e sabe o que mais? 3 nêutrons desse núcleo de urânio são liberados. Olha o ciclo se formando. Um urânio precisou do choque de um nêutron para quebrar, mas ao quebrar, ele gera 3 novos nêutrons. Aí eu te pergunto, o que cada um desses 3 novos nêutrons vai fazer? Vai quebrar um novo urânio. Um novo urânio. Exato. Que vai liberar outro nêutron. Que vai liberar outros 3. Então repara que isso só aumenta. Essa é uma reação que conforme o tempo passa, o problema só vai ficando maior, porque no início era um núcleo de urânio se quebrando. Logo em seguida, já são 3 núcleos de urânio se quebrando simultaneamente. Mas parece que você está falando de cheque especial, sabia? É impressionante. Impressionante. Não, eu entendi pra caraca. É isso. Não, é sério, eu entendi. E aí, vamos fazer a ponte das fofocas? Olha só como é que o que você falou já vai fazer muito sentido. Quando você começou falando assim, cara, Hansen, é óbvio que as pessoas vão ter essa relação com quando a gente fala de nuclear, porque a nossa memória vem das bombas. Sim. Então, quando a gente olha lá para 6 de agosto de 1945, 9 de agosto de 1945, os dias das bombas de Hiroshima e Nagasaki, exatamente 8h15 da manhã do dia 6 de agosto, foi lançada a bomba em Hiroshima. Tá? Essa bomba chamada de Little Boy, ela era uma bomba de urânio, e você acabou de falar que ele é um elemento que sofre fissão. Sim. Então, vamos relembrar isso aqui? Ela era uma bomba de urânio, a Little Boy, e ela carregava ali 64 quilos de urânio dentro dela. E você sabe como é que ela foi acionada? Você sabe qual era o princípio dela? Um princípio que eles chamavam de pistola de urânio. Tudo que você acabou de falar. Dentro da bomba, você faz um tiro de urânio que acerta essa massa de urânio para ver se a energia desse tiro de urânio quebra o núcleo desse urânio. Sim. Qual é a grande parada? O tiro deu certo? Deu pouco certo. Vamos pensar na massa de urânio? Só 1% entrou em fissão, sabia? 99% não funcionou. 1% funcionou. 99% não. Esse 1% fez a bomba de Hiroshima ter o impacto equivalente a aproximadamente 15 mil toneladas de TNT. Trinitrotolueno, certo? Sim, trinitrotolueno. Ailton perdeu essa, eu estou muito de exatos. 15 mil toneladas de trinitrotolueno, TNT, com 1% funcionando, né, Neco? 1%. Só que agora eu tenho uma pergunta para você, porque eu tenho uma fofocaça. Manda. Fofocaça. Fofoca Isso é bomba de Hiroshima. Nagasaki, no dia 9, foi divulgado o seguinte, olha, a bomba de Hiroshima foi uma bomba de urânio 235. Já a bomba de Nagasaki foi uma bomba de plutônio 239. Na boa, eu não sei qual é o teu caso aí. Eu ouvi, a primeira é de urânio e a segunda é de plutônio, e eu continuo com a mesma reação, porque, na boa, eu não sei qual é a grande diferença. Uhum. Mas rolou um papo muito forte por muito tempo, que a bomba de plutônio não seria de plutônio, que ela também seria de urânio, e que Estados Unidos teria dito isso só para o mundo ouvir dizer que eles dominavam a tecnologia do plutônio. Depois parece que não, parece que a bomba realmente era de plutônio, mas essa história ganhou muita força por um tempo. Ó, Estados Unidos mentiu, a bomba não era de plutônio, era de urânio também, eles falaram isso só para todo mundo achar que eles dominavam a tecnologia do plutônio. Quando eu ouvi essa história, né, eu falei assim, cara, calma aí, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Qual é a diferença da bomba ser de urânio, né, que é a Little Boy, para Fat Man, que é o nome da bomba de Nagasaki, que é de plutônio 239, né? Qual é a diferença de usar plutônio, urânio? Não são apenas elementos diferentes que eu peguei? Essa fofoca é quente, essa fofoca é boa. Manda. Gostei de entrar nessa fofoca. Quero. Então, vamos lá. Bom, urânio é um elemento que é encontrado naturalmente. O Brasil tem bastante. O Brasil tem muita riqueza de urânio, né? A gente tem minas de urânio, uma reserva muito grande de urânio. Beleza. O plutônio, por sua vez, é um elemento feito. É um elemento que a natureza não fez. Ele não é encontrado em abundância na natureza. Repara só, se a natureza não fez, eu sempre digo isso quando eu estou dando aula de química, eu sempre falo, olha, pessoal, em química existe um argumento que vale quase que em 100% dos casos. E eu volto nesse argumento sempre nas minhas aulas. A natureza sempre vai em busca da situação mais estável possível. Quanto mais estável é o sistema, é o que a natureza quer, é o que a natureza busca.
Aí eu te pergunto, a natureza não faz plutônio. Será que então produzir algo que não é estável e manter esse algo existindo é algo tão simples assim? Ah, então ele é antinatural. Exato. Não, a natureza não faz. Urânio tem bastante na natureza, a gente encontra. Então mas ele plutônio, naturalmente não. tem equilíbrio. Eu consigo achar urânio naturalmente equilibrado. Consigo. Mas quando eu faço o plutônio, eu estou fazendo algo que não é natural. Exato. E eu tenho o desafio de fazer isso não natural se manter estável na natureza. Exatamente. Para eu poder usar. Exatamente. Por isso é que acaba demandando uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia mais robusta, mais investimentos. Então, essa fofoca que você conta da bomba de Nagasaki é uma fofoca interessante. Por mais que ela não tenha se confirmado, é interessante pensar que ali, num momento talvez de propaganda, num contexto ali de fim de Segunda Guerra, início da Guerra Fria, os Estados Unidos dizerem que a bomba era de plutônio e passar a mensagem indireta de que eles tinham tecnologia para isso, é interessante. É poderoso pra caramba, É. né? Que é o seguinte, tem 3 mensagens aí. Essa é uma outra bomba, né? Que isso, cara? Tem 3 mensagens aí. Vocês perceberam as 3 mensagens? Uma, eu tenho armas nucleares. Saibam disso. Pô. Segunda mensagem, eu não tenho medo de usar. Porque ter uma coisa. Usar e segurar as consequências de ter usado é outra totalmente diferente. Perfeito. E você ainda emenda, e eu não só tenho arma, uso, como eu ainda evoluí a tecnologia nuclear e eu sou capaz de usar armas ainda mais poderosas. Ele mandou 3 mensagens. Exato. Exatamente. Quer dizer, isso sem falar, ainda nem entramos no assunto da bomba de hidrogênio, da bomba de fusão. Não. A gente está aqui falando de fissão nuclear o tempo todo, porque a bomba atômica, seja ela de urânio ou de plutônio, ela se baseia nessa fissão, nessa reação em cadeia que a gente conversou ainda há pouco. Então, são muitas, como você falou, são muitas mensagens passadas ao mundo ao mesmo tempo. É uma demonstração de poder muito interessante, vindo da ciência, né? E vou te falar, cara, eu realmente estou aprendendo. Gente, está valendo muito. Por favor, deixe uma mensagem agradecendo o Neneco. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir que nunca tinha entendido isso. Neneco, fala a verdade. Eu acho que eu nunca tinha entendido com essa profundidade. Vê se faz sentido o que eu vou falar agora. A Fat Man, que é essa bomba de Nagasaki, ela destruiu 40% da cidade, cara. Sim. 40% de uma cidade, Neneco. E ela tinha só 6 quilos de plutônio. Neneco, pra mim é inconcebível uma parada do tamanho de um halter. Cara, pensa no halter de 3 quilos, sabe? É aquele que nem halter é, são 2 bolinhas. Sim. Cara, são 6 quilos da parada, destruiu 40% de uma cidade. Sendo que na Fat Man, a gente calcula ali que assim, muito pouco, tá? Parece que desses 6 quilos, só 1 quilo entrou em fissão. Sim. E destruiu 40% da cidade. Então, na verdade, é 1 quilo da parada que destrói 40% de uma cidade. E aí, agora falando, ela não foi uma pistola de nêutron ou de urânio como outra. Ela foi uma de implosão. Você explode e deixa o núcleo ainda mais denso para ver se você gera uma ação e reação ali, né? Sim. É tipo, eu aperto mais para ver se ele... Exato. Então, não, eu tô entendendo, acho que tá todo mundo entendendo mesmo. E aí agora eu tenho uma pergunta para você, antes da gente entrar mais nessa parte da fofoca, que você já explicou. Cara, é importantíssimo entender que isso é uma tecnologia grande, e agora a gente vai começar a trazer para o tempo atual. Maravilha. Que é, até hoje as pessoas têm medo das bombas nucleares. Sim. E eu vou puxar uma treta grande aqui, tá? Manda. Treta, fofoca, a gente gosta. A gente não segura, não. Daqui a pouco eu vou falar disso. Tem uma linha de raciocínio que diz que é só por existir bombas nucleares que o mundo está em paz. Se é que a gente pode falar que o mundo... Eu gosto do otimismo da pessoa que olha para o mundo atual e fala, que bom, estamos em paz. Mas independente disso, né, não é o tema de hoje, eu vou trazer essa treta aqui, eu vou trazer essa linha de raciocínio, eu quero ver se a gente pensa, o que a gente acha disso, tá? Mas enfim, isso a gente está falando tudo de fissão, como você falou. Essas bombas evoluíram e a gente parte para um outro campo, que é o campo da fusão nuclear. Que eu posso falar que é muito mais forte que a fissão. Eu não sei nem se dá para a gente comparar em ordem de grandeza, né? Eu estou falando aqui de uma bomba, a bomba de fusão agora, é uma bomba capaz de alcançar temperaturas da ordem de milhões de graus Celsius. Temperaturas desta ordem de grandeza. A gente vai ter fusão nuclear acontecendo naturalmente no Sol. O calor que sai do Sol e viaja pelo espaço até chegar no nosso planeta, o calor que nos aquece é gerado lá no Sol por reações de fusão nucleares.
Então, é nesse nível que a gente está falando hoje em dia. Calma aí, gente, olha só, vamos devagar, né, Neco? É. Aí a fofoca... Ailton, tá sentindo o nível que a fofoca tá chegando, Ailton? Cara, vocês devem estar gostando pra caramba. Vamos lá, né, Neco? A gente sabe que, historicamente, nós tivemos testes nucleares. Sim. Inclusive, um virou um grande sucesso de desenho. Vou pedir pro Neco comentar. A gente já teve vários testes nucleares, mas ataque nuclear, a gente só teve Hiroshima e Nagasaki. Sim. Um país atacando o outro com tecnologia nuclear e causando todas as tragédias que a gente conhece, não só as mortes diretas, os estilhaços, as destruições, os casos de cânceres, as queimaduras, as consequências, poluições ambientais. A gente conhece tudo, só Hiroshima e Nagasaki. Sim. Um país atacar outro deliberadamente. E a gente acabou de falar que Hiroshima e Nagasaki foram feitas com fissão nuclear. Perfeito. Que é forte. Por exemplo, eu falei, Hiroshima teve mais ou menos um impacto de 15 mil toneladas de TNT. Nagasaki teve um impacto de 21 mil toneladas. E você está falando que depois disso a gente evolui para uma bomba de mera fissão, para uma bomba de fusão, e que a escala de força dessa fusão é imensamente maior no mundo, que nunca aconteceu nenhum tipo de ataque como esse, porque o último foi Hiroshima e Nagasaki. Então, na prática, eu posso falar que a gente nunca viu o que uma bomba de fusão é capaz de fazer. Nunca viu. Só para você ter uma ideia, e aí eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre os nomes. Eu acho que o nome ajuda a gente. A gente viu que fissão é uma palavra que significa ruptura, rompimento. Então, a nossa ideia ao fazer uma fissão é pegar um núcleo, urânio, plutônio, e rompê-lo. Com o choque, fazer com que ele se quebre. E aí libere uma certa quantidade de energia. Agora, quando a gente pensa na fusão, o nome fusão remete à junção, união de núcleos. Agora, vamos pensar sobre isso. Eu comecei o nosso papo falando que o núcleo é algo extremamente pequeno que se localiza dentro de outro algo, que é o átomo, que já é extremamente pequeno. Então, o núcleo é algo, poderia dizer, infinitesimal ali de pequeno, né? Muito bem. Fazer a fusão de dois núcleos, pegar dois elementos diferentes, cada um com os seus núcleos, com as suas cargas positivas, com as suas repulsões nucleares, as suas tensões nucleares, e unir num núcleo só, isso é algo que é extremamente complicado de fazer. Demanda uma tecnologia muito maior. Agora eu vou te dar uma informação que eu acho que essa fofoca é maravilhosa também, e é legal para a gente poder fazer esse dimensionamento entre a fissão e a fusão. Primeiro, fusão nuclear. A tecnologia que se tem hoje é para se fazer fusão apenas com átomos de hidrogênio. Sabe por quê? Porque o hidrogênio é um átomo que só tem um próton dentro do núcleo. Então eu pego dois átomos de hidrogênio e fundo dois isótopos do hidrogênio e faço a fusão deles. É essa fusão que nós conseguimos fazer hoje no planeta. A gente não consegue... Mais do que um próton em cada núcleo, não temos tecnologia para isso. Por isso é que o nome da bomba é bomba de hidrogênio, uma bomba de fusão. Vamos deixar claro que se não for hidrogênio já dá ruim, porque a gente já não sabe. Não sabemos fazer. Não estou dizendo que é impossível, mas hoje não temos tecnologia para isso. Não, e possivelmente a gente não teria a menor condição de controlar essa reação. Exato. Hoje, com o hidrogênio, a gente já não tem essa possibilidade. Só para você ter uma ideia de uma dimensão, produzir uma bomba de hidrogênio requer que você, dentro dela, a bomba de hidrogênio ela é produzida em duas câmaras, vamos dizer assim. A câmara de dentro é uma bomba atômica, é uma bomba de fissão. Ou seja, a bomba de fissão, a bomba atômica, explode dentro da bomba de hidrogênio, libera uma quantidade de energia tal que é suficiente para começar o processo de fusão. Ou seja, a gente brinca dizendo que a bomba atômica é uma espoleta para dar início ao processo de fusão nuclear. A gente está brincando nessa magnitude. Essa é a fofoca. Nené, não, assim, gente, eu não sei você, Neneco, eu tô feliz pra caraca, bicho, de verdade. Não, porque isso aqui tá muito legal, cara. Acho que tá muito legal. Eu acho que isso aqui é o propósito que a gente tá fazendo aqui, que é esse tipo de ensino diferente. É no bate-papo, é no toma na fofoca, é contextualizando. E, cara, eu tô adorando de verdade, porque eu tô entendendo muito. E aí agora eu tenho uma pergunta pra você. Na fofoca a gente aprende muito mais, né? Muito mais! Nossa, lindeza. Não sei como é que é. Você sabe que o nome fofoca veio de sugestão dos alunos, né? É mesmo? Os alunos que falaram, se fossem Hansen. Você sabe o que a gente gosta quando a gente tá vendo as aulas do Descomplica?
Por quê? Porque parece que a gente está ouvindo uma fofoca, cara. E é tão próximo, é tão maneiro, que você fala assim, caraca, conta mais. Que a gente está dentro do assunto. Aliás, isso aqui tudo em homenagem deles, de verdade, tá? De verdade. Mas agora, Neneco, presta atenção nessa fofocaça que eu estou falando, e acho que vai dar um contexto bom pra gente. E olha como é que geografia, geopolítica, história, química conversam. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm noção de quantas armas nucleares tem no mundo hoje? Se a gente for comparar quantos usos nucleares a gente tem para versus armas, a gente tem muito mais usos nucleares do que armas, vamos deixar claro. Ali, quando a gente pensa nos anos 80, o mundo tinha 70 mil armas nucleares. Hoje, nós temos oficialmente 14 mil armas nucleares. Essa é a quantidade. Certo. Tá? 90% dessas 14 mil estão na mão dos Estados Unidos e Rússia. 90%. Os outros 10% se dividem em 7 países. Oficialmente, Oficialmente. né? Não sei se vocês sabem disso. No mundo, 9 países têm armas nucleares. Só 9. Só 9. E eu já vou te contar qual é a tretona por trás. Só para deixar claro, quais são esses países, né? Estados Unidos. Quando a gente pensa em Europa, eu tenho Reino Unido e França. Aí eu tenho Rússia. Aí eu tenho China. Eu tenho Índia. Eu tenho Paquistão. Eu tenho Israel e eu tenho Coreia do Norte. Esses são os países que têm tecnologia nuclear. E eu não preciso nem falar para você que o maior medo, a maior tensão aí fica na Coreia do Norte. Claro. Porque é um país que foge do eixo de negociação dos outros. Sim. E é um país que, inclusive, já deixou claro algumas vezes que pode colocar na mesa a tecnologia nuclear que ele sabe em troca de outras coisas. Armas, suprimentos, apoios. E pelo que você está falando, isso é uma coisa tão difícil que eu acabei de entender o quão valioso é ter essa informação. Claro. E agora eu entendo um pouco mais das tensões em cima da Coreia do Norte, no sentido de quando o atual Kim Jong-un, né, fala que ele não descarta colocar tecnologia nuclear na mesa de negociação, cara, o quão sério é isso? Cara, isso é sério pra caraca. O recado que ele tá passando, né? Indireto. Não, tecnicamente isso é sério pra caramba. Isso é importante demais a gente entender. Mas vamos lá. Existem algumas linhas de discussão, e eu não estou falando aqui se eu concordo ou não, porque, enfim, você vai entender o quão bizarro é a frase por si, tá? Uhum. Então, sabe aquele disclaimer? A frase não reflete a opinião do... sabe? Claro. O que eu estou falando é uma linha de discussão e de teoria geopolítica. Muitas pessoas falam que o mundo hoje está em paz porque existe arma nuclear. Que louco, né? Olha que loucura. Se não existissem essas armas nucleares nesse nível, Neneco, o mundo não estaria em paz. E aí a gente volta a questionar, Anjo, mundo em paz... Defina a paz. Mais ou menos. Mas vamos lá. Do que a gente está falando? É de um princípio que a história chama, e que a gente falou lá no episódio 1, da destruição mútua assegurada. Chega um momento que as armas são tão poderosas, e pelo que você está falando agora eu entendi muito, e acho que todo mundo entendeu muito. Chega um momento que as armas são tão poderosas que você não pode correr o risco de tomar um contra-ataque delas. Então a pergunta é, qual seria... Vamos falar de Estados Unidos e Rússia, já que eles têm 90% das armas nucleares. Qual seria o preço dos Estados Unidos jogarem uma bomba na Rússia? Tomar uma bomba russa. E qual seria o preço da Rússia jogar uma bomba nos Estados Unidos? Tomar uma bomba americana. Não sei se vocês sabem, gente, até hoje o teste mais poderoso já feito com armas nucleares é um teste russo. Não é nenhum teste americano. É o teste da bomba Kizar, que, se eu não me engano, foi em 1961, e ela superou a marca de 50 mil toneladas de TNT no teste. Sim. Que não é um teste completo. Tá? Até hoje, gente, não sei se você sabe, o teste nuclear mais forte já feito foi essa bomba Kizar de 1961. E aí vem o princípio da destruição mútua assegurada, que é a existência dessas armas é o que garante a paz. Neneco, eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessa fala, porque ela tem coerência? Claro que tem. Sim. Porque é óbvio que qualquer um vai ter medo de uma proporção de poder nesse nível que você está falando. É um mundo que só 9 países detêm conhecimento nesse campo a ponto de ser prático e falar, cara, eu controlo e uso armas. Sim. Mas, cara, eu prefiro não acreditar que a gente precisa ter uma arma suficiente para acabar com a humanidade, para a humanidade se entender. Eu tenho muito medo desse discurso para a gente achar que não tem espaço para se entender sem ser no campo da ameaça. Perfeito. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido, todo sentido. Esse constante estado de tensão que existe e que, né, assegura a paz no mundo, a gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar num lugar de status quo, né? De pensar que
é assim que se consegue a paz, é a única saída, é a única maneira. E aí a gente vai deixando, pouco a pouco, a diplomacia de lado, a negociação, o diálogo, né? Exato. Então eu acho que, de certa forma, e isso eu diria que é multidisciplinar, né? Como que a gente consegue encontrar essa sintonia aí? Passa pela pesquisa científica, sem dúvida que passa, mas vai passar também por um entendimento profundo das questões geopolíticas, por um entendimento profundo e diria até uma revisão mais profunda das questões sociais, econômicas, etc., para que saídas alternativas sejam encontradas. Senão a gente fica nessa de medir força pela força. Pelo medo, exatamente. Vamos criar uma coisa que destruiria a própria Terra, para quem sabe a Terra consiga viver consigo. Exato. Cara, eu acho isso tão doido, eu acho isso, cara, não é possível que a gente não tenha um jeito menos destrutivo para se entender. Mas o fato é que, assim, muitos especialistas geopolíticos extremamente interessantes, extremamente inteligentes, né, falam assim, gente, se não fosse o poder dessas armas, se elas fossem mais fracas, possivelmente teriam usado. Possivelmente teriam usado. Sim. Se não fosse tão grave. Sim. Então, assim, tem uma discussão interessante aí. E aí, quando a gente falou disso, eu entendo, por exemplo, uma outra ponte. Existe ali um tratado de não proliferação de armas nucleares, a gente chama de TNP. E entre os argumentos do tratado, que essas potências nucleares não transfiram tecnologias nucleares para outros países. Sim. Porque eles têm medo desse desequilíbrio de poder. E lembra que a Coreia do Norte saiu do tratado. E é justamente esse um dos argumentos dela para ela falar, gente, eu não estou sob a égide do tratado. Sim. E eu posso sim negociar. Tá? Isso explica, por exemplo, a tensão do Irã. O Irã tentou desenvolver um programa nuclear e foi amplamente abafado. E recentemente ele vem falando que vai desenvolver sim, porque se outros têm, ele também tem direito. Sim. E aí, acho que uma outra discussão, talvez até razoável, por que esses 9 podem ter? Sim. Sabe? Será que não seria o campo para ninguém ter? E aí o pessoal fala, não, por causa do equilíbrio de poder. Enfim, acho que isso é uma discussão mais à frente. Mas, Neneco, falando sobre os usos e um dos grandes medos. As pessoas sempre falam da radiação. Sim. Tá? Toda tecnologia nuclear é radioativa? Essa frase que eu falei, ela faz algum sentido? Porque acho que esse é o medo, né? Quando a gente brincou ali do personagem de desenho, a gente estava falando sério. Tem um personagem de desenho que é isso. Isso. Desafio para o Neneco. Explique radiação a partir de um desenho. É isso. A fofoca é boa que ela vai atingindo vários âmbitos, né? E ela chega no desenho animado, ela chega no infantil, na criança e, por que não, no jovem, no adulto, até na forma de desenhos animados. Lá final dos anos 40, anos 50, os Estados Unidos, porque, assim, eu acho que nem mesmo os Estados Unidos tinham a dimensão da catástrofe, né, do que eles provocariam ao jogar a bomba, né, ou as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aí foi quase que um laboratório no mundo, né, um laboratório a céu aberto. Eu vou ver ali como que a coisa funciona. Claro que alguns testes haviam sido tentados, haviam sido feitos. E, para quem conhece aí o desenho do Bob Esponja, né, quem já viu Bob Esponja sabe que o lugar onde o Bob Esponja mora se chama Fenda do Biquíni. Da onde vem isso? Esse nome não é à toa. É um nome que tem uma razão. Em primeiro lugar, vamos pensar que Bob Esponja é uma esponja falante, que é amiga de uma estrela do mar falante, que vivem numa cidade, né, num local chamado Fenda do Biquíni. Bom, o atol de Biquíni é um arquipélago, um atol, né, que é uma ilha formada aí por vários corais, né, em forma de anel. Esse atol existe lá no Pacífico. E lá no final dos anos 40, início dos 50, os Estados Unidos resolvem fazer um teste, ou testes nucleares, nesse atol. Dizia-se que era um local desabitado, um local longínquo, enfim, e que ali seria um lugar melhor para se fazerem testes nucleares. Bom, desabitado é relativo, porque, na verdade, eu não vou nem entrar no mérito dos seres vivos não humanos que viviam ali naquele local, mas aquela região era habitada por 200 indivíduos, seres humanos.
Sério? que foram removidos daquele lugar para que os testes acontecessem. Bom, os testes aconteceram ali, lembra que eu estou falando do final dos anos 40 e início dos anos 50. Estimava-se, segundo pesquisas da época, estimava-se que já nos anos 70, a radiação gerada por esses testes já teria se dissipado, teria já sido eliminada. E lá nos anos 70, esses 200, né, essas famílias, voltaram para lá, quando descobriu-se que o lugar permanecia radioativo nos anos 70. E aí eles tiveram que ser removidos novamente. Enfim, a fofoca conta que alguns processaram o governo dos Estados Unidos e tiveram aí uma indenização que girava em torno de 100 milhões de dólares por conta dessa situação. Mas hoje já se sabe, que o local permanece radioativo. Então, a fenda do biquíni, o atol do biquíni, quer dizer, o Bob Esponja seria uma esponja do mar afetada por essa radiação dos testes nucleares lá dos Estados Unidos, lá do final dos anos 40, início dos 50. É bacana que você tem um contexto aí super histórico e geopolítico dentro de um desenho animado, né? É um engajamento. Se você não sabia, aí essa fofoca estou trazendo diretamente para vocês. Agora, quando vocês virem o Bob Esponja, não será da mesma forma. Caraca. Não é isso? Nossa, não. Faz muito sentido. E aí, quando você fala isso, a gente entende, por exemplo, o peso que foi o acidente nuclear de Chernobyl. Sim. A gente começa a entender por que as pessoas falam tanto dessa nuvem de radiação, porque a gente fala da usina de Fukushima, no Japão. O medo das pessoas está também nesse tipo de descoberta. Fala, cara, o arquipélago de Bikini foi realmente um lugar de teste, foi liberada a radiação e continua radioativo. Sim. Isso é extremamente importante quando a gente pensa em Fukushima, no Japão. Quem não lembra, ali teve uma tsunami e destruiu um pedaço de uma usina, e esse pedaço gerou um raio de contaminação gigante. Sim. Fora o acidente de Chernobyl de 1986 na Ucrânia, que obviamente foi extremamente grave também, uma nuvem de radiação que chegou a alcançar a França. Sim. Isso, realmente muito impressionante. Então, né, mas assim, quando a gente fala de uso nuclear, ele vai muito além. As pessoas ficaram brincando assim, nossa, essa fofoca de vocês vai ser apocalíptica. Então, gente, a gente não tem a intenção de transformar em apocalíptica. A gente está aqui informando, ensinando vários conceitos importantes para vocês, mas a gente tem vários usos. Perfeito. Hoje o nuclear tem várias coisas, né, Nemeco? Acho que a energia é o mais comum da gente pensar. É isso, né? A gente pode aproveitar essa capacidade enorme energética desses elementos, como você citou, já que a gente pode aproveitar 1 quilo de urânio sofrendo fissão, ou de plutônio sofrendo fissão, causou o estrago que causou numa bomba. Bom, será que não dá para a gente usar essa energia de uma maneira produtiva, de uma maneira benéfica? Será que a gente não pode aproveitar o que essa energia tem de melhor? Vamos tentar mudar um pouquinho o ponto de vista. Ao invés dessa pegada mais de guerra, bélica, de disputa de poder, por que não usar, por exemplo, para fins medicinais? Por que não usar essa radiação, por exemplo, para a agricultura? Por que não usar essa radiação, por exemplo, até para agregar valor histórico, no caso das datações, estimativa de idade de fósseis descobertos em escavações arqueológicas? Então, várias outras soluções para a radiação foram surgindo e até hoje continuam surgindo e que enriquecem, contribuem para que a vida humana possa se prolongar. É muito doido isso, né? Muito engraçado, porque de um lado a gente tem numa ponta a radiação ou o potencial nuclear como um potencial destruidor, um potencial capaz de acabar com o planeta. Ou há quem diga que hoje já se tem tecnologia para acabar com 15 planetas Terra. Né? Então imagina. E na outra ponta, a gente tem uma outra saída, que é um pouco do que a gente estava conversando antes, sobre essa história de será que a paz só é atingida na tensão de poder, nessa disputa, ou será que a gente pode partir para um outro campo? E aí a ciência, de certa forma, contribui para essa guinada para um outro lado, né? Para ir para o uso produtivo da radiação. Você ainda há pouco me perguntou se tudo que é nuclear está associado à radiação. Sim,
Porque quando a gente mexe no núcleo, a gente está mexendo, como eu já disse, com grandes quantidades de energia. E essa energia toda, muitas vezes, ela é proveniente de partículas que são radioativas, que têm essa grande quantidade de energia capaz de penetrar na sua célula e modificar o seu material genético. Então eu posso conseguir isso, por exemplo, para destruir uma pessoa, causar doenças como câncer, mas eu também posso usar isso, por exemplo, para tratamento de células doentes de câncer. Né? Quando eu faço, por exemplo, o tratamento com radiação gama, hoje em dia isso já existe. Eu uso a radiação gama para bombardear. Então são aparelhos que têm uma precisão enorme e você bombardeia o tumor destruindo aquelas células que estão doentes. Então é um uso, a radioterapia, né, é um uso extremamente benéfico da radiação, para te dar um exemplo. Então a gente fala de energia, a gente fala de agricultura, né, aumentando vida útil de alimentos, combatendo micro-organismos, às vezes, que são maléficos à planta. A gente fala do medicinal, a gente fala das datações, dos estudos, a geologia usa muito energia nuclear para poder trabalhar com muitos elementos, mas eu não tenho dúvida que acho que a grande curiosidade das pessoas estava exatamente nesse potencial. E, Neneco, de coração, eu acho que a gente entendeu de verdade, cara, de verdade, como é que isso acontece. Eu particularmente, entendi mesmo. Eu achei extremamente interessante. E agora o diretor está falando que nosso tempo acabou. É isso? Que é isso, gente? Não é possível. Como assim acabou? Já foi? Que isso? Não, gente. É um assunto tão interessante que dá vontade da gente ficar aqui, né, nessa fofoca. Eu vou trazer Traz um cafezinho. Eu vou trazer o Neneco para outras discussões, não é possível. Neneco, pode falar como é que as pessoas te encontram, cara? Com certeza. Bom, se você quer saber um pouquinho mais de fofoca, conhecer um pouquinho mais aí, você vai me encontrar primeiro aqui na Descomplica, sou professor de Química aqui da Descomplica, e vai me encontrar também lá no Instagram, né? Principalmente o canal que eu mais uso é o Instagram, @neneco.oficial, para tirar essa onda, né? neneco.oficial, para dar aquele gás. Eu tentei tirar a mesma onda, eu sou @HansenOficial. E você, obviamente, me acha aqui nas aulas de Geografia e Atualidades no Descomplica. Toda semana, eu e Neneco, em dias diferentes, para equilibrar isso aqui, né? Nosso horário foi fixado. É isso. Mas quem sabe um dia fundiremos esse horário e vamos dividir no mesmo dia. Por favor. Neneco, muito obrigado. Eu aprendi pra caramba. Eu gostei muito. Essa fofoca foi incrível. Tá? Se quiser mandar uma mensagem final. Quero primeiro agradecer. Eu estou super feliz de participar desse momento com vocês, porque eu acho muito bacana essa oportunidade de, às vezes, a gente poder conversar, poder falar de temas que, obviamente, são importantes para quem está numa preparação aí, para as diversas provas de vestibular, mas fora do rigor da sala de aula, né? Fora daquele... Por mais que a gente, durante as nossas aulas, faça de uma maneira tranquila, informal, tentando levar numa boa, isso aqui e essa troca, a gente podendo falar, você falando de questões geopolíticas, eu dando o ponto de vista mais científico, e a gente trocando e aprendendo junto, isso é incrível, muito rico. Eu acho que para todo mundo, eu aprendi um monte também, fico muito feliz e para a fofoca, eu estou disponível sempre. Olha, vamos utilizar, adorei. Gente, muito obrigado, esse foi mais um Fofoca Geopolítica. Você encontra a gente no canal do YouTube do Descomplica, você encontra a gente no Fofoca Geopolítica no Spotify. Eu estou muito feliz com os recados, mandem sugestões de tema. Vamos fazer um desafio, manda outro tema pra gente trazer o Neneco de novo. Pode mandar. Qual fofocaça envolve química? Lancei aí, espero o comentário de vocês. Um beijo, vejo vocês no próximo Fofoca Geopolítica. Neneco, obrigado. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente.